Então, queridos e queridas, boa noite. Então, a gente vai retomar o nosso estudo hoje, né? Na terça passada a gente teve aquela parada. Aliás, nós tivemos, né? Nós tivemos terça passada. Foi na sexta que eu não consegui isso. Ok. Então, hoje a gente vai seguir lá nós vimos o teste. Nós paramos no teste de maturidade do praticante, né? E aí agora ele vai seguir o ensinamento. E eu achei interessante pelo tema que a gente vai focar lá na primeira parte desse comentário que a gente vai ver hoje. Eu achei interessante trazer uma prática que o Mingyur Rinpoche compartilhou com a Sangha aqui do Brasil, né, do Sangha dele, do Tergar, e como também está traduzido aí em português, uma prática que o Mingyur Rinpoche e a Sangha dele tá fazendo estão agora focando o Mahamudra. Cada ano eles tiram um tema para estudar o Sutra, agora o Tantra, né, e agora o Mahamudra, esse ano. E aí ele está, então, trazendo as práticas mais profundas, né? E nas práticas do Mahamudra envolve também práticas sutis. Mas aí ele sabe que são práticas, por exemplo, a fase do Anu Yoga, trabalha com os canais, com os chakras, tem muitas práticas bem sutis. Mas ele, como sempre, ele é uma pessoa que gosta de simplificar. Ele, mesmo as 9 respirações purificadoras, ela tem toda uma visualização, é todo um processo, né, que não é tão simples para você fazer de fato a prática das 9 respirações purificadoras. Mas ele criou um método que ele chama, vou ver como é que ele chamou aqui, o exercício das 30 respirações. E como uma prática matinal que você pode fazer, ou qualquer horário do dia, mas em especial de manhã cedo, para você equilibrar o corpo sutil e a mente, né? E o corpo grosseiro, com certeza. Né? Então é uma prática simples, assim. Então eu achei interessante hoje, pelo tema que a gente vai tocar um pouquinho hoje no comentário, né, do Lama Alam Wallace, então é interessante trazer mais uma prática que pode nos ajudar. Bem simples, sem muita elaboração, mas que o Mingyur Rinpoche oferecendo assim, de forma clara, e eu vi nos ensinamentos que ele tem dado, né, na Sangha Internacional, né, nessa fase do Mahamudra, que ele está dando essa própria prática para a Sangha dele também. Então, com uma prática preliminar, né? Importante para a gente manter e fácil, bem descomplicada para a gente fazer. Então eu pensei hoje em a gente fazer essa prática, certo? Juntos. Com ele, inclusive, assim. Mas aí a gente vai ter tem um videozinho que ele explica e faz a prática depois, mas a gente vai ver. Então a gente vai fazer as preces iniciais e aí a gente, né, se coloca na mandala, faz a nossa prática curta de Guru Yoga e aí a gente faz essa prática hoje, tá bom? Eu vou fechar os microfones aqui e depois a gente abre para conversar um pouquinho. Então vamos começar com as preces. Então convido vocês para encontrar uma posição confortável, trazer a atenção para o corpo, deixa a consciência iluminar o campo somático do corpo, solta as preocupações, expectativas. E diante dessa imagem de Guru Rinpoche, a gente então se conecta com esse momento especial que é o nosso encontro, né? Da Sangha, que é uma das 3 joias. Aqui a gente vai, na verdade, se encontrar com o Buda e com o Dharma, né? Que é o próprio ensinamento, né? O Buda é a própria lucidez, que está sempre presente também. Então, é um momento bem especial. Então, a gente, diante de Guru Rinpoche, essa imagem representando a própria lucidez e mais também o caminho, né, que nós agora estamos acessando nesta vida. A gente então começa refletindo sobre esse contexto da nossa prática e sobre o potencial que está nas nossas mãos. Rapidamente a gente lembra dos 4 pensamentos que transformam a mente ou que direcionam a nossa mente para o Dharma. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Considerando a continuidade da consciência, quão rara, quantas vezes a gente
pode ter alcançado uma vida humana, e agora nós reunimos essa condição, não só a vida humana com esse corpo, com as qualidades, né, a nossa inteligência, mas também com as liberdades e vantagens para praticar, que é o fato de a gente ter encontrado o Dharma, os professores autênticos, compassivos, estão nos ajudando a trilhar esse caminho. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. Aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente olha profundamente a natureza impermanente de todos os fenômenos, desde o mais grosseiro ao mais sutil. E a gente então não perde tempo. A gente aproveita as circunstâncias que estão agora presentes, porque os fenômenos estão em fluxo, então a gente aproveita as circunstâncias para a gente realmente praticar, liberar a nossa mente da confusão e nos preparar para o momento da nossa morte. E a gente depois a gente olha que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda cada vez mais a compreensão da interdependência das causas e condições. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, fala e mente. E a gente, por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente está operando sem reconhecer sua verdadeira natureza, ou seja, com ignorância, e apreendendo incorretamente, erroneamente a experiência, né, com delusão, surge essa sensação de separação, autocentramento, e dualidade se estabelece, as aflições mentais surgem, as ações não virtuosas, sofrimento. É assim que todos os seres que têm uma mente deludida, não reconhece sua verdadeira natureza, está experimentando o mundo. Então, surge em nós, essa reflexão faz surgir em nós essa energia, essa aspiração, que é me recordar disso, ou seja, aprofundar essa compreensão dos 4 pensamentos, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para o caminho verdadeiro, para a verdade, né? Para o reconhecimento da nossa verdadeira natureza. E aí essa aspiração toca o nosso coração profundamente, porque a gente está vendo isso, essa possibilidade, e a gente vê que os seres também não precisam passar pelo sofrimento, eles podem liberar completamente, somente todos aqueles nossos familiares, amigos, todas as pessoas, todos os seres. Então é natural surgir em nós essa aspiração que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que é a lucidez completa, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a confusão, a ignorância, a delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Esse bem-estar profundo que vem com essa realização. E que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Essa paz. Então, com isso, a gente renova o nosso voto de refúgio nas 3 joias, no caminho, agradecendo profundamente os nossos lamas, que nos ajudam nesse processo. E a gente renova o nosso voto de bodhicitta, de praticar, de liberar a nossa própria mente da confusão, para a gente poder ajudar os seres a liberar a sua própria confusão. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi pe sonam kim
Drola Penche Sangye Drupasho Sangye Chodam Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penche Sangye Drupasho. Então, com nosso voto de refúgio Bodhicitta, então a gente agora, através da prece das 7 linhas, a gente invoca as bênçãos de Guru Rinpoche, para que todos os nossos obstáculos sejam removidos, externos, internos e secretos, para que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza da nossa mente, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgenu Genu Jansam Pema Gesa Dompolam Yatsen Chaginu Drunye Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadru Kim Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Orgenu Genu Jansam Pema Gesadam Pola Yasencha Genu Drunye Pema June Jesudra Kudu Kandro Mampekor Keki Jesuda Druki Jingi Lapchi Shesu So Guru Pema Siddhi Então, com a confiança, vem do nosso próprio mente, coração, com as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, dos nossos mestres. Então, a gente reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. Então é com essa confiança que a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele alegremente vem, se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Com essas bênçãos e com esse reconhecimento é que a gente segue o nosso estudo, faz a nossa prática de hoje, estuda esse caminho profundo que o Dojang Limpa está nos revelando e que o Lama Aon está nos ajudando a compreender. Então, queridos, como eu combinei com vocês, a gente vai seguir hoje uma prática, eu vou compartilhar com vocês essa prática que o Mingyur Rinpoche está trazendo recentemente, esse ano, para a Sangha, que está estudando com ele esse ano o Mahamudra. E ele viu como uma prática, acho que principalmente para os ocidentais, que ele tem simplificado todo o caminho assim para atingir mais e mais pessoas. Então ele traz uma prática sutil, que é uma prática ligada ao corpo sutil, que é a respiração, mas uma forma de a gente ajudar a equilibrar o corpo grosseiro e o corpo sutil e a nossa própria mente, principalmente nós ocidentais.
né? Como a gente vai ver o Lama comentando no nosso trecho hoje do livro, né? A gente tem uma mente muito agitada. Então eu vou compartilhar esse vídeo, eu vou compartilhar a primeira parte do vídeo, ele vai explicar um pouco o contexto, um vídeo curtinho. E depois ele convida a fazer a prática junto com ele. Aí eu paro um pouquinho, a gente vê que se a gente entendeu, aí a gente faz a prática junto com ele, tá bem? Então tá, deixa eu compartilhar. Eita, onde é que aparece que Share Sound mudou de posição aqui? Então tá, então a gente vai ouvir uma primeira parte, ele explicando, tá? O contexto dessa prática, ele vai lembrar que nós temos várias camadas, vários corpos. Tem esse corpo grosseiro, tem o corpo sutil que está ligado, ele vai explicar, está ligado à nossa consciência substrato, onde está ligado com as marcas, com a mente que sutil, né? Que a partir dela, por exemplo, no sonho, opera, fazendo surgir todo um campo de experiências. Então é o corpo sutil operando, está ligado com a consciência substrato. E o corpo muito sutil, o corpo secreto, que é o Dharmakaya, né? Então, que esse está além do tempo e do espaço, mas ele vai falar agora da importância de o corpo grosseiro trabalhar em equilíbrio com o corpo sutil, que ajuda muito na prática, né? Tá bom? E os exercícios da fase de Anu Yoga, que é antes do Dzogchen, né? Tem o Mahayoga, as 3 yogas mais, né, profundas, a Anu Yoga, Mahayoga, Anu Yoga e Hatha Yoga, que é o Dzogchen. O Mahayoga vai ser as práticas com visualização, principalmente, as práticas de sadhana e tal. O estágio do Anu Yoga vai trabalhar com os canais, com chakras, aí são as 6 yogas de Naropa, mas são práticas muito profundas e não tão não é de fácil acesso, porque existe toda uma preparação para isso, contexto para essas práticas. E aí a 9 respirações é uma das práticas que é uma das práticas da yoga de Naropa. As 6 yogas de Naropa, as 9 respirações purificadoras. Mas ele está trazendo um passo antes dessas 9 respirações purificadoras, que ele está chamando esse exercício das 30 respirações. Certo? Que é uma prática bem simples. Bem simples. Então eu vou começar aqui, depois a gente para. I would like to discuss about how to energize and how to make our mind calm and peaceful with the special breathing technique. So normally what we call our body has full of energy. So the traditional term, what we call prana. Prana is the energy. And our body is full of prana. Sometimes what we call subtle body. So now what we perceiving this body is the gross body. And within this gross body, we have this subtle body. And the subtle body is energy level full of prana. So how to energize our body? If energize our body, then also it will help our mind become balanced and will get energy. And not only that, mind become more calm and peaceful. Of course, we can work with the mind through meditation, but today I'm going to teach about breathing exercise, how to work with the breath. Normally, what we call horse and rider. The body is like horse and our mind is like rider. And if you work together, horse and rider together, that's really good. Normally what happens? We have crazy horse and crazy rider. So if both become crazy, then we cannot go to our path, right?
We want to go somewhere and both are crazy, and then we lost the way. So you can work with the rider and then guide the horse. You can do that. Or you can work with the horse, which is the body, and also help the rider, which is the mind. So now I would like to discuss about how to work with the body. And normally we have a lot of subtle body practice a lot, and it is a lot of deep teaching, but also very complicated. Um comentário aqui, ele está falando aqui exatamente das práticas de Anu Yoga. Que tem muitas práticas sutis que trabalham o corpo sutil, mas é numa fase do Anu Yoga que são muito complexas. Não é uma prática que você vai fazer facilmente, que você vai ter iniciação facilmente, que você vai ter um contexto para receber esses ensinamentos facilmente. Pois ele diz, então eles têm muitas práticas que trabalham o corpo sutil, mas aí tem as práticas de Tummo e várias outras, certo? Mas aí ele diz, são práticas muito complexas. Mas aí ele tá trazendo uma joia para nós, que é uma prática muito simples, né? Que de certa forma já nos conecta com trabalhar com o corpo grosseiro e com o corpo sutil, né? And I will not discuss about that. So I want to discuss very simple practice, what I call 30 breathing exercise, 30 breathing. So this is you just close one of your nostril, and especially if you do this in the morning, really good. You can do this anytime, but especially morning, you just wake up, and the first thing what you do is just appreciate that you're alive, and appreciate that you're still breathing, and appreciate that you have the shelter, you have the house, you have the matters. So appreciate about the beginning of the day. So that really helps for entire day. Then after that, maybe keep your spine loosely straight, and then begin to practice this breathing exercise. So you can just block one of the nostril. Let's say maybe you block the left nostril, and then you're breathing gently in and then let go. So when you're letting go of your breath, natural force, not too much strong force, like this, breathing in, like breathing in, out, in, out. So when you're breathing out, like natural force relaxing. Then you can do with another nostril, same thing, breathing in, breathing out. And what your mind need to do is you need to count the breath. So that is working with the mind. So you need to count 1 to 10. And then in the end, with the both nostril, that breathing in and out 10 times. So right nostril 10 times, left nose with the 10 times, with the both nostril 10 times, all together become 30 times. So maybe let's try this together. Então, antes de fazer, deixa eu só... Vou abrir os microfones aqui, caso vocês queiram perguntar uma coisa. Entenderam, né? É uma prática muito simples. A respiração não é nem rápida demais e nem muito lenta demais. É natural. Porque é uma prática energizante um pouco, não é? Muito lento, 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 como um pranayama que não vai terminar nunca. E inspire, inspire, não é assim. Você vai ver tanto pelo ritmo que ele vai dar. Ele vai contar, né? Ele vai contar 10, vai fazer 10 bem direitinho. Se você realmente contar junto com ele, você vai ver que ele contou 10 certinho. Depois ele vai contar com a outra narina. Ele vai fechar a narina esquerda primeiro, a gente vai fazer com a direita. Depois a gente fecha a narina direita, faz com a esquerda. Depois a gente faz com as duas narinas. Certo? Naturalmente, sem complicação nenhuma, com o dedo não sei aonde, nada. Simplesmente fecha a narina, inspira e expira, não tem visualização, é só realmente respirar
num ritmo como se estivesse dando uma limpeza nos canais, que o ritmo nem é muito rápido e nem é muito lento. É um ritmo natural. E eu, no último, no décimo, tanto do lado direito como no décimo do lado esquerdo, como no décimo de ambos, ele vai dizer, a última faz então, inspira um pouco mais profundo e solta um pouco mais profundo. Só a última. De cada 10, certo? E agora, pra gente não se perder, como a gente tá treinando, eu sugiro que vocês, uma mão vai tá com o nariz aqui, né? A outra mão vocês contam, só para não perder, porque na verdade o treinamento é contar com a mente. A mente precisa estar engajada na prática, que é a contagem. Nisso a gente também aquieta a mente, porque a gente dá um foco para a mente, que é a contagem. Então a gente equilibra o corpo e a mente, entende? A energia, a mente e o próprio corpo. Trabalha os 3 níveis, com essa prática simples. Mas se você fizer realmente com total presença, a gente vai ter o benefício, né? Tá certo? Tudo bem aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá aberto o microfone. Então, não tem complicação, não tem dedo não sei aonde, não. Ele pegou o indicador logo, vai fechar a narina esquerda, vai trabalhar com a direita. Vai fechar a narina direita, vai trabalhar com a esquerda. E vai depois trabalhar com as duas. Tá bom? Então vamos fazer. Deixa eu fechar aqui o microfone só pra gente não atrapalhar o Rinpoche. So maybe relax your body, and if you can, keep your spine loosely straight, and maybe if you want, you can close your eyes. And first feel your body and relax muscles in your body. And now please close left nostril, and we will be breathing in, out for 10 times. So breathing in, out, breathing in, out, 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 in, out. Last one, breathing in, little bit deep breathing in, out. Now just relax your body, relax your mind, and just to be aware of whatever sensation in your body. Maybe relax, maybe feel joyful, or maybe get a little bit dizzy. Whatever your experience, be with that. And now you're going to block right nostril, and we will do 10 times again. Slowly breathing in, breathing out, breathing in, out, breathing in, breathing out, breathing in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Last one, breathing in slowly, deep breathing in, out. Just relax again. Mind and body together. Feel whatever sensation in your body. Just relax. Now from the both nose, so breathing in,
breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Last breathing, deep breathing. Out. And now just relax your body, your mind together. And whatever feeling or sensation in the body, be with that. Now please open your eyes and appreciate that you're still alive, and appreciate that whatever things around you, appreciate that beginning of the day, whatever you see, the mountains, trees, buildings, sun, moon, cloud, and you can see them, you can feel them, you can connect with the environment, people, food, sound, smell, whatever you are experiencing. Appreciate a little bit. And life's up and down. Up is wonderful. Down we can learn, we can grow from the down too. And appreciate both. Appreciate up and down. Okay, thank you. Você está sem Ah, som. agora. Obrigada. Então, bem simples, né? Uma prática que envolve. Primeira coisa que ele colocou foi apreciação, que é uma atitude. Primeira coisa, vem a motivação, uma atitude, uma intenção para a prática, que é uma apreciação. Apreciação de que você. Ele disse, é uma prática interessante para fazer no início do dia. Levantou, antes de levantar da cama, se aprecia que está vivo. Podia não estar, né? Aprecia que está vivo. Né? Aprecia que você está, né, no ambiente que você estiver. O dia está numa situação muito difícil, como muitas pessoas estão. E aí você faz, então você se alinha a coluna, gentilmente. E aí a gente vai fazer um alinhamento do corpo grosseiro, do corpo sutil e da mente. Nessa prática simples. Isso ajuda a gente a trazer uma presença para o início do dia. E a gente pode fazer isso a qualquer momento que a gente quiser. Sentir necessidade, por exemplo, também. No início de uma prática, por exemplo, na sessão de meditação que for fazer, por exemplo, você pode fazer também. Está meio desequilibrado, a mente está um pouco agitada. Então chega, na linha, corpo grosseiro, corpo sutil, que é, né, com a respiração e o prana, e a mente, com a contagem, com a presença ali da mente. Certo? Então eu achei bem interessante assim, ele ter compartilhado essa prática, que é simples, descomplicada, mas muito efetiva. E aí, quando ele dá aquela pausa no final de cada canal que está sendo limpo, né, o canal, primeiro ele fechou o canal esquerdo, né, a gente trabalhou com o canal direito, depois fechou, a narina direita trabalhou com o canal esquerdo, depois trabalhou com o canal central. E aí mas não tá pediu para visualizar nada.
mas a gente sabe que tem o corpo sutil e está trabalhando assim, né? E então, ao final de cada um, acomoda, sente o corpo, né? Eles terminou a 10ª respiração do lado que você começou, para um pouquinho, veja o que está experienciando naquele momento. Acolhe tudo que estiver acontecendo ali. Aí faz o outro lado, terminou, acolhe o que está sentindo ali, porque nós estamos mexendo com 2 canais sutis de energias sutis. Pode acontecer de, né, vir alguma coisa assim, né? Então a gente sente, simplesmente sente, deixa passar. Aí depois trabalha com os dois canais, né, ao mesmo tempo, com as 2 narinas. Tem o canal central, vai trabalhar o canal central, né? E aí a gente aprecia, termina com a apreciação de novo. Aprecia que a gente, né, tá vivo, tem tudo, tá conectado com todas as coisas que a gente pode estar conectado. Se estiver passando por momentos bons, agradece. Se estiver passando por momentos ruins naquele dia, naquele momento, agradece porque vai aprender com aquilo. Então acolhe a experiência. Então eu achei uma prática assim muito profunda. É muito profunda, muito simples, mas é muito profunda. Se a gente entender o que ela tá nos colocando, né? Tá trabalhando a nossa intenção, muito importante, a nossa atenção e o equilíbrio dos nossos 3 corpos. Né? Corpo, energia e mente. Legal, né? Alguém Muito quer? legal. Pronto. Eu vou deixar no nosso vídeo, vai ficar da aula de hoje, vai ficar o link lá desse vídeo, tá? Se vocês quiserem olhar. Rever depois, né? E quando a gente faz sozinho, a gente faz de olhos fechados, como ele sugeriu. Que é legal, porque a gente realmente se conecta completamente, né? E a gente conta mentalmente. Aí pode contar o final da inspiração, né? Inspira. E veja que a inspiração é natural. E a expiração natural. Deixa, não precisa puxar o ar, senão a gente fica meio. Vai gerar uma tensão. Deixa a inspiração entrar, que ela vai entrar. E aí sai naturalmente o ar. Isso o mais natural possível, certo? Experimentem e vejam se. Eu vou experimentar também. Pra logo cedinho. Então, vamos voltar para o nosso texto? Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Então, nós vamos entrar nesse tópico, né? Obstruções psicofísicas. Que ele vai explicar, né? Aqueles que não conseguirem fazer a prática, né, daquelas 3, né, fundir a mente com o espaço, como ele colocou, né? Ele vai dizer, vou voltar ao último parágrafo que a gente viu. Conforme sugerido acima, é possível que você seja uma pessoa de faculdades bem aguçadas, atingir Shamatha nos primeiros 7 dias, ou no segundo período de 7 dias, ou no terceiro. Se for assim, pode seguir diretamente para o próximo estágio, Vipassana. A razão para fazer práticas preliminares é encorajá-lo para que possa seguir por Shamatha, sofrendo poucos cortes e arranhões. Portanto, você pode atingir a aquiescência com sinais por meio de qualquer uma dessas 3 técnicas, ou de uma combinação delas. Só para a gente lembrar, a primeira é fundir a mente com espaço, a segunda, colocar a mente num objeto externo, né? Na visualização de um objeto externo, que a gente fez na última terça. E a terceira seria imaginar uma esfera de luz pequena no chakra do coração. E manter ali, né, por 7 dias. Então ele vai dizer, então, mas se você não atingir Shamatha após esses 21 dias, qual será a razão disso? Aí vem agora a resposta, né? Alguns não conseguem acalmar os seus pensamentos, porque a sua mente é muito agitada. E eles experimentam dores desconfortáveis e doenças no coração, no canal de força vital e assim por diante. Aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, ou com mentes grosseiras, podem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe. O Lama vai explicar mais à frente, principalmente se fizer o terceiro tipo da prática, que é a prática mais sutil, que é a visualização da esfera de luz
no centro do coração. Que vai exigir muito, concentrar uma maior atenção. E se a mente, né, é instável, grosseira, aí realmente a coisa pode desandar. O Lama vai falar um pouquinho aqui, mais à frente. Então, aí ele vai dizer, então pode, aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, ou com mentes grosseiras, podem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe. Tais pessoas devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente, com atenção mental plena firme e cuidadosa introspecção. Aí agora aqui ele vai nos apresentar um caminho para, caso a gente não consiga sustentar essa prática inicial que ele deu ali, não consiga passar por esse, né, atingir shamatha, atingir essa quietude, a quiescência com aquela, esse teste, né? Como chamou de exame de admissão, né? De maturidade. Aí ele vai explicar, o Lama vai falar aqui, Lama Alam. O canal de força vital é o canal central, que passa diretamente através do chakra do coração. Entre essas práticas, a que tem maior probabilidade, eu acho que todos vocês aqui já viram, né, a imagem, né, dos 3 canais, né? Assim, uma imagem mais grosseira, né? Mas eu vou só compartilhar aqui pra gente, só pra quando a gente falar, ter uma ideia na mente, já surgir uma imagem na mente, caso alguém não tenha, né? Eu gosto de usar essa imagem aqui que o Tenzin Wangyal Rinpoche usa na sanga dele, né? Que é uma imagem bem limpa, assim. Aqui não estão os chakras, mas tá os 3 canais, né? O canal central, azul, vem até abaixo do umbigo, encontra-se 4, 5 dedos abaixo do umbigo aqui, onde os 3 canais se encontram, nesse chakra aqui. E aí, no lado esquerdo, o canal vermelho, que passa por trás do crânio e termina aqui na narina esquerda, e o canal branco, do lado direito, passa por trás do crânio e termina na narina direita. O canal central, né, os 2 canais laterais se unem no canal central, o canal central se abre no chakra da coroa, aqui. Então, quando se a gente mantém essa visualização, a gente pode conscientemente estar trabalhando, né, com a cor que está ligada ao canal. Isso tudo tem, né, a ver com dimensões sutis, né? As cores estão ligadas às famílias búdicas, né, e com a inteligência assim, que surge, né, com a lucidez que surge. Então, só para a gente ter uma imagem para usar, né? Mas tem outras aí, tem imagens bem complexas que mostram os chakras, como é que esses canais se interligam, na verdade, eles se passam em cada chakra. É bem uma coisa bem complexa. Eu não sei, não compreendo a medicina tibetana, né? Como é que isso funciona, esses chakras. E cada chakra tem um monte de pétalas virada para cima, virada para baixo, e tem os subcanais que se ligam. Né? É uma rede enorme, na verdade. Esse aqui são os 3 canais principais que estão ligados aos 3 venenos. O canal branco ligado à raiva, aversão, que é o lado direito. O canal vermelho ligado a apego, né? Aquilo que a gente quer sustentar, agarrar. A aversão, raiva, lá canal direito, branco. E o canal central, quando ele está obstruído, ele está ligado à ignorância, confusão, dúvida. É o canal central. O desobstruído, obstruído, né? O canal direito obstruído é raiva, manifesta raiva, o canal esquerdo manifesta apego, e o canal central manifesta confusão, dúvida, né, embotamento, né, falta de clareza, assim. Então vamos voltar lá pro texto, comentário do Lama. Então ele diz, o canal de força vital é o canal central, que passa diretamente através do chakra do coração. O chakra do coração não é o coração, é na altura do coração. Mas ele passa, esses canais ficam bem no centro do nosso corpo. Pode ser que o coração fique um pouco mais à frente, assim. Mas o canal central fica mais no centro do corpo. E o chakra do coração é na altura mais ou menos, onde fica o nosso coração físico. Entre essas práticas,
a que tem maior, entre essas três práticas que ele falou, né, nesse exame, né, dos 21 dias, entre essas práticas, a que tem maior probabilidade de lhe trazer problemas, com base na experiência de muitas pessoas, é a visualização do bindo em seu coração. Então, fundir a mente com o espaço ou praticar com um objeto externo, normalmente não vai causar esse. Pode não fazer surgir uma coisa mais intensa, né? De desmaio, dores, né? Enfim, né? Desequilíbrio, né? Da energia, né? Porque é uma prática, a visualização do Bindo é uma prática que exige uma atenção muito grande. Ele disse. Então, a que pode trazer mais problemas é a visualização do Bindo no seu coração. Você leva prana ou energia vital à região para onde direciona a mente. Então, aonde você direciona a mente, você está levando ali junto com a mente o prana, energia vital. Então, ao tomar uma mente aflita, grosseira, concentrando-a intensamente e direcionando-a ao chakra do coração, por 7 dias, durante muitas horas por dia, você pode criar um desequilíbrio no fluxo de energias no seu coração. Uma condição chamada Soklung. Soklung é a energia que sustenta a vida, né, o Lung, ou Prana, que se localiza no chakra do coração. Todos a possuem. Mas quando os tibetanos dizem você tem Soklung, querem dizer que você está com um desequilíbrio de Soklung. Você tem uma perturbação da energia vital no chakra do coração. Quais são as consequências desse desequilíbrio? É claro que de início já não estamos funcionando bem. É por essa razão que as nossas mentes estão disfuncionais e os nossos sistemas de prana desequilibrados. E por isso é tão importante praticar shamatha. Então ele vai dizer, somente nós ocidentais, ele vai contar aqui a história de um mestre, um médico tibetano que veio ao Ocidente, né, e contactou com muitos ocidentais, e ele concluiu que a gente tem um desequilíbrio de base, assim, né? Então ele diz, então, de início nós já não estamos funcionando muito bem, porque estamos operando com ignorância, com os 3 venenos, né? E é por essa razão que as nossas mentes estão disfuncionais e os nossos sistemas de prana desequilibrados. E por isso é tão importante praticar shamatha. Quando a nossa mente está bastante desajustada, excepcionalmente desequilibrada, então temos sintomas como sensações de abatimento, obscuridade, tristeza e medo, todas localizadas na região do coração. Você sente uma sensação geral de tensão, semelhante à sensação que temos no rosto quando usamos uma máscara. Fica bem apertado. Então, você sente esse aperto. Você pode se sentir emocionalmente frágil, como se pudesse explodir em lágrimas a qualquer momento. Pode ter uma sensação geral de ansiedade, de desconforto. Pode ter insônia ou indigestão, porque se sente pesado. É quase como se você estivesse andando por aí com um grande peso morto. Nós, ocidentais, resumiríamos isso a sintomas de um colapso nervoso ou de uma depressão clínica. Os tibetanos chamam isso de desajuste ou desequilíbrio da energia sustentadora da vida no coração. Isso é algo a ser evitado. Então, a gente vai se tomar ciência de que a gente não pode se colocar se expor a gente se machucar com a prática, né? Nesse sentido aqui, né? Então a gente tem que cuidar para não esticar a corda, né? Então, um meio bastante comum de provocar esse desequilíbrio de Soklung é esforçar-se ao máximo na prática de shamatha, esquecendo-se completamente do relaxamento. Você diz ou vai ou racha e tenta fazê-lo com pura coragem. Foi um pouco que o Lama conta que aconteceu com ele no início do caminho dele, assim. Quando ele começou a praticar, antes dele ter os ensinamentos do Dzogchen e tal, ele teve os ensinamentos do Theravada primeiro, né? Então ele apertou o cinto, que ele terminou tendo que procurar o Iyengar.
ele passou uns 4, 5 meses com a Iyengar para equilibrar o corpo, o prana, a energia que ele desequilibrou um pouco com a prática intensa que ele estava fazendo, né? Com muita tensão, com pouco relaxamento, né? Então ele conta isso, não, tem um vídeo dele que ele conta isso um pouco, como foi a experiência dele com a Iyengar, né? Nessa época, assim. Aí ele diz, então, foi por isso que aí, quando ele aprendeu com a Iyengar a meditação deitada, que ele usa muito em Shavasana, né? Então, a partir daí foi que ele realmente introduziu a meditação deitada, assim, como uma prática que ajuda você realmente a experimentar o relaxamento completo no corpo, né? Sem perder a claridade da mente, a presença da mente. Aí, porque na yoga a gente vai ver, né? Toda a prática de yoga é para preparar você para a meditação. E as práticas de yoga sempre terminam com a posição em Shavasana, para você ter realmente o domínio da mente com total entrega do corpo, né? Relaxamento do corpo. Então, ele vai dizer. Então, isso é algo a ser evitado. Então, um meio bastante comum de provocar esse desequilíbrio de Sokulung é esforçar-se ao máximo na prática de Shamatha, esquecendo-se completamente do relaxamento. Você diz ou vai ou racha e tenta fazê-lo com pura coragem. Esse é o caminho para realmente desequilibrar o seu sistema. Portanto, note os sintomas iniciais. E eu também posso comentar um pouco aqui. Até Marcele me acompanhou, né? Quando eu tive uma semana lá. Eu desmaiei, assim. E eu tenho certeza que foi realmente muita tensão, muita frustração, assim, muita expectativa que eu levei para a prática, assim. E sem experiência e sem muita clareza do que fazer, sabe? Então eu forcei um pouco a barra também. E desmaiei, enfim. Mas teve um desequilíbrio, mas aí não foi nada, que a gente fez os exames, tudo, não teve nada, assim. Nada foi achado. Foi somente um desequilíbrio mesmo, né? Então esse é o caminho para realmente desequilibrar o seu sistema. Portanto, note os sintomas iniciais. Se forem recorrentes, ou seja, se não for apenas uma angústia ocasional, que é normal quando você tem um dia ruim, então se você perceber que parecem estar relacionados à sua meditação, é uma coisa recorrente, então pare de meditar e verifique isso com seu mestre. Ou vá surfar, ou vá assistir algum filme realmente divertido. Torne-se mais leve, desfrute a vida, seus amigos, música, uma boa refeição, vá a algum lugar amplo e agradável. Então, não continue meditando de uma maneira forçada. Você causará danos a si mesmo e o dano pode perdurar. Isso principalmente quem está em retiro, né? Porque no dia a dia a gente separa meia hora, uma coisa não vai fazer nenhum efeito. Mas quem vai fazer um retiro mesmo, assim, a pessoa pode entrar agora, eu vou me iluminar, e aí dá né, gerar uma confusão, né? Na energia, no corpo, enfim, na mente, né? Então, se você causará danos a si mesmo e o dano pode perdurar. Portanto, se fizer a prática de visualização do bindo no coração, se você for fazer como, né, querendo experimentar essas práticas, faça com a mente alegre, relaxada e equilibrada. Se você for fazer a prática da visualização do bindo. Se deseja fazer a visualização, mas não está muito seguro, faça por períodos curtos. Este é um conselho importante. Então, quando ele fala aqueles com mente instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, no que nos diz respeito, o Lama vai comentar, né? No que nos diz respeito, essa frase, aqueles com mente instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, no que nos diz respeito, o autor pode estar se referindo àqueles de nós que vivem nas cidades modernas. Porque, culturalmente falando, nós temos mentes muito instáveis. Nós dirigimos a 120 km por hora na estrada, comemos com pressa, fazemos todo tipo de coisa que as pessoas do Tibete rural nem poderiam imaginar fazer. A gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Quando o médico tibetano Lobsang Rapgay esteve aqui, lá no Ocidente, lá nos Estados Unidos, né, e examinou os pulsos dos ocidentais, que o pulso é o principal recurso diagnóstico na medicina tibetana,
Então, quando ele examinou os pulsos dos ocidentais, ele descobriu que todos nós sofremos de desequilíbrios do elemento ar. É meio que como se fosse uma condição de base da nossa cultura, acelerada, né, com muito estímulo, né? Então a gente é propenso a ter esse desequilíbrio pelo nosso estilo de vida, né? Tem também, o Lama vai falar mais à frente, quando a gente tiver mais à frente, ele tem um arquivozinho que ele traz também, que normalmente as pessoas têm uma determinada proeminência de um elemento, de cada característica de um determinado elemento, né? Nós temos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. Todo o universo, toda a nossa experiência é formada desses 5 elementos, do mais grosseiro ao mais sutil. Então, se a gente for olhar naquele livro do Tenzin Wangyal Rinpoche, A Cura pela Forma, Energia e pela Luz, ele vai explicar bem interessantemente esses 5 elementos, tanto nas práticas tântricas, na prática né, mais grosseira, os elementos mais grosseiros, os elementos sutis e os elementos muito sutis, que é no Dzogchen. Então ele vai falar muito desses elementos. Quem quiser depois se aprofundar um pouco sobre as energias dos elementos e tal, esse livro do Tenzin Wangyal Rinpoche é bem legal. A Cura pela Forma, Energia e pela Luz. E o Lama depois ele tem um arquivozinho que ele vai trazer um pouco as características daquele pessoa com personalidade cuja proeminência é o elemento ar, cuja proeminência é o elemento terra, cuja proeminência é o elemento água, enfim. Então a gente já tem uma certa propensão pelas nossas marcas kármicas. Fora isso, tem a cultura, tem um modo de vida, que também influencia no nosso corpo, na nossa energia, no corpo sutil, né? Corpo grosseiro, corpo sutil e na nossa mente, né? Então, voltando lá. Então, vai dizer, nós fazemos coisas que as pessoas do Tibete rural nem poderiam imaginar. E aqui esse texto foi escrito, quando o Dudjom Limpa recebeu esse termo, ele estava se referindo estava falando mais ou menos 150 anos atrás, quase 200 anos atrás. Então, a gente não estava nessa cultura louca, né? E nem o Tibete estava influenciado pela cultura ocidental, né? Como agora está, né? Completamente. Então, ele vai dizer, então, quando o médico tibetano Lobsang Rapge esteve aqui e examinou os pulsos dos ocidentais, ele descobriu que todos nós sofremos desequilíbrio do elemento ar. Então, do ponto de vista da medicina tibetana, toda a nossa civilização, no caso ocidental, sofre desse mal. Pode ser que você se sinta, acho que agora também até a Índia, a China, o Tibete, todo mundo influenciado pela cultura ocidental, né? Aí, do ponto de vista da medicina tibetana, toda a nossa civilização sofre desse mal. Pode ser que você se sinta mais confortável com o comentário também que o médico fez sobre isso. Ele viu isso, né? Viu que todos os pulsos lá apontavam para desequilíbrio do elemento ar, mas ele chegou a dizer isso aqui, ele comentou isso. Considerando o quão doentes estão, vocês estão se saindo extremamente bem. Porque apesar desse desequilíbrio, os ocidentais estão indo, né? E aí tem tecnologia, não sei o quê, enfim. Mas tem um preço, né? A gente sabe que tem um preço, né? Não está indo bem mesmo, não, de fato, né? Porque a gente está gerando muitas doenças, muita confusão, né? Muito consumo, enfim, né? Isso não está bem. Então, mas ele dizia assim, porque senão a gente podia tá muito pior, né? Um tibetano que tivesse isso aqui, ele estava mal, né? Mas nós aqui, apesar de ter, a gente consegue sustentar os pratos, né? Como equilibrista lá, um monte de prato, né? Dentro do esquema básico, triplo da medicina tibetana, que é vento, bile e fleuma, vocês podem ver lá no Study Buddhism, né? Eles têm um tópico sobre a medicina tibetana. Isso aqui é como eles classificam um pouco, né? O esquema básico. A pessoa está sempre dentro desses 3 aqui. Vento, que está ligado ao elemento ar, o bile, que está ligado ao elemento fogo, e fleuma está ligado ao elemento água. A constituição vento, então dentro do esquema básico triplo da medicina tibetana, a constituição vento está associada ao elemento ar. Pessoas com predominância do elemento ar tendem a falar muito rapidamente
e geralmente têm corpos leves e traços angulosos. Elas caminham com leveza, adoram sorrir, são gregários, né, atraem muita gente, e tudo é veloz. As suas mentes estão sempre agitadas. Portanto, somos nós aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar ou com mentes grosseiras. Então, apenas olhem para os tipos de entretenimento que nós preferimos e para o nosso estilo de vida em geral. Somos bombardeados por estímulos brutais. Os conteúdos não são necessariamente rudes ou bárbaros, mas, né, do que a gente vê, do que a gente está sendo colocado, né, não são necessariamente, mas tem muita coisa também, né, muita violência nos filmes, no entretenimento, né, mas assim, os conteúdos normalmente não são necessariamente rudes ou bárbaros, mas somos bombardeados por uma série de sensações grosseiras, tráfego barulhento, televisões estridentes, aviões a jato voando sobre as nossas cabeças, as sirenes, né, incansáveis sirenes, né, tráfego, enfim. Comparem isso com o tempo em que meu mestre, Geshe Rabten, era jovem. Todos os verões, ele subia para as terras altas acima de sua casa, lá no Tibete Oriental, e passava os dias inteiros pastoreando iaques e outros animais. Esse era o seu trabalho de verão, quando era um rapaz. Imagine, né? Aquelas montanhas, aquele céu azul profundo, né? Aquele espaço assim. Então ele subia as montanhas e ele ia pastorear os animais. Esse era o trabalho dele durante o verão. Para se divertir, ele levava consigo a sua flauta. Agora, pense no que faz um jovem americano de 16 anos. O estilo de vida tibetano. Hoje, agora a gente não larga o celular, né? Para onde a gente vai, qualquer tempinho que tem, a gente tá ali, mesmo tempo que não tem, a gente tá ali, né, futucando porcaria na internet. Então, o estilo de vida tibetano tradicional é relativamente sutil. Então, é naturalmente sutil, porque o estilo de vida aceito na modernidade é grosseiro. No caso tibetano, quando você tem todo aquele amplo espaço e poucas coisas acontecendo nele, você é obrigado a prestar atenção ao que está acontecendo. Então, até como se a própria condição de vida e do ambiente levava as mentes a se tornarem mais sutis, porque elas tinham que eram tão pouca coisa acontecendo que a mente focava aquilo. Focava. Né? Como as coisas que estão acontecendo são relativamente sutis, no caso dos tibetanos, né? Que eram poucas coisas, as mentes que as observam tornam-se sutis. Por outro lado, quando você vai a um cinema com som Dolby digital, com volume bem alto, e todas as outras coisas que temos no Ocidente, isso só é grosseiro em termos relativos. Essa é a norma para nós. Portanto, eu diria, é sutil, mas termina sendo grosseiro porque é muita informação, né? Por exemplo, né? A gente está sujeito a isso. Então, essa é a norma para nós. Portanto, eu diria que, de maneira geral, muitos de nós temos mentes grosseiras. Com essa frase, o autor parece ter acertado em cheio como as pessoas vivem no mundo moderno. Lá, o autor que ele fala é o Vajra Nascido do Lago, né? Dizendo lá que alguns não conseguem acalmar seus pensamentos. Aqueles com mentes instáveis, com uma constituição ligada ao elemento ar, ou com mentes grosseiras, que lá no Tibete era muito pouca ocorrência disso, porque eles viviam num ambiente que favorecia estabilizar essa mente mais sutil. Né? Agora, para nós ocidentais, eles dizem, claro que está falando para nós, né? Então, voltando para cá. Aí eu subi, agora estou aqui, certo. Então, essa norma é a nossa norma, né? De estar sendo bombardeado por um monte de estímulos, né? Portanto, eu diria que, de maneira geral, muitos de nós temos mentes grosseiras. Com essa frase, o autor parece ter acertado em cheio como as pessoas vivem no mundo moderno. Com as nossas mentes grosseiras, se nos retirarmos por 7 dias e focarmos um bindo no coração,
podemos muito bem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe, que é o que ele diz no texto, que aconteceria com pessoas com mentes grosseiras, né? Ou né, com o elemento ar, predominância do elemento ar, ou desequilíbrio do elemento ar também. Então, para aqueles com mentes estáveis, com constituições equilibradas, mentes sutis, focar o bindo pode levá-los diretamente a atingir shamatha. Será uma shamatha bastante profunda, porque estarão direcionando toda a energia para o interior de seus chakras cardíacos, para um ponto bem pequeno, com 5 cores. Então, será perfeitamente adequado para esse tipo de mente, né? Pessoa que ele disse aqui. Mentes estáveis, constituições equilibradas, mentes sutis. Então, para esse tipo aqui, essa prática pode ser muito favorável para atingir shamatha. Mas será perfeitamente adequado para eles. Mas para muitos praticantes modernos, essa não é uma técnica apropriada, porque vai causar confusão. Aí eu vou, antes de parar aqui, porque eu queria parar aqui hoje. Aqueles com mentes grosseiras devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. E aí, aqui é que ele vai começar a dar a instrução dos 4 tipos, né, de cultivar a atenção plena, de tomar a mente como caminho, né? Cultivar, primeiro, né, deixar os pensamentos, né, reconhecer a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, ou seja, reconhecer os pensamentos apenas como pensamentos, deixar eles passarem sem querer bloqueá-los, sem querer segui-los. E aí depois a gente vai cultivar o primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena unifocada, onde simultaneamente a gente está consciente da quietude da consciência e do movimento da mente. Então, vai começar aqui as instruções, né? Vou começar aqui as instruções. Aí eu queria, na próxima terça, a gente fazer uma prática de tomar a mente como caminho, começar de novo, né? Retomar as práticas de tomar a mente como caminho. E aí a gente, primeiro, esse é onde ele explica, né, a diferença de você acessar a quietude da consciência e do movimento da mente, né? E apenas estando ali presente, com o que surgir, deixar passar. Não vai querer que a mente não pense, não vai fazer nada com os pensamentos, nem desejar bons pensamentos, não desejar que não venham pensamentos. Simplesmente se abrir, ficar presente e deixar que os pensamentos sejam apenas pensamentos. Apenas observar com a atenção plena firme e introspecção, monitorando toda vez que a atenção se perder, se envolver com pensamentos. Então, essa vai ser a prática que a gente vai cultivar, que vai nos trazer benefício, né? Aí eu queria hoje, só para completar, eu trouxe mais um videozinho do Mingyur Rinpoche falando sobre a importância, deixa eu pegar aqui, como a meditação transforma o cérebro, só para a gente Que legal. é bem rapidinho, 6 minutos. Deixa eu pegar aqui, agora. Então ele também, de novo, explica essa correlação entre o corpo grosseiro, o corpo sutil, né? A mente, o cavaleiro, e o cavalo e o cavaleiro, e como isso também afeta o cérebro, como a meditação vai nos ajudar a equilibrar isso, né? Certo? Vamos lá dar uma olhadinha. How the meditation Ouvindo? can change our body and the mind. So traditional, what we call our body is like horse and our mind is like rider. So body can influence our mind, mind can influence the body. So what is the body? Normally what we call prana, bindu, nadi. So nadi is the nerves, the channels in the body. And bindu is the cells, which is the moving inside the nerves, inside the channels. And the prana is the energy, which is the things that push to moving. Things are moving because of prana. So prana is energy. Like when we breathe in, is the gross level of our breath, is the gross level of prana.
and then go to the lung, and then entire body, and that helps like blood circulation, heart pumps, all these connect together interdependently. And the blood goes into the nerves, channels. So from the top of the head to bottom of the feet has prana, bindu, nadi. So I have a lot of discussion with the neuroscience and what they call neurons. So neuron is like tree, so these are nerves, the nadi. And there's neurotransmitters, that's the bindu, sometimes what we call top. Top is like cells. And then also there's a wave, the rhythm, there's electric charge. So these are the prana. So in the brain has all these things. So from the tradition, when we begin to meditate, all this prana, bindu, nadis are working. And normally what we call in the body, there's 3 layers of the body. So gross level of body, that what we can see, this is the gross body, and the subtle body. Like in the dream, you have body, that's called subtle body. And in the body, that subtle body is like the storehouse. Like people get trauma, and the trauma is stored in the subtle body. Or whatever we do something good, like when we begin to meditate, and that meditation builds the habitual tendency, habitual memory, good habitual memory is stored in the subtle body, in our body. So then there's another one is the wisdom body, which is like beyond time and matter. So it's very difficult to understand. So what we call like, when we look at in the mirror, we can see our reflection in the mirror, and that reflection is kind of like form, but it's beyond time and matter. So that is the wisdom body or emptiness body. So first, when we begin to meditate, what happens? This gross level body changes, and that giving a lot of impact to the subtle body, the unconscious body or subtle body, or the body which is the storehouse, which is the memory, store the memory, store the habitual tendency. So therefore, through the meditation, everything changes in our body. Everything transform with the awareness, with the love and compassion, with the wisdom. And in the past many years, I have been working with the scientists. I'm guinea pig, like test subject. So during those time, I have a lot of discussion with the many scientists. And what neuroscientists said, first they discover the neuroplasticity. So someone, if maybe 20-25 years before, neuroscientists doesn't believe that brain has capable of change. So if you're born with unhappy, rest of your life with the unhappy. If you're born with a little bit anxious, that's the no hope, rest of life will be anxious. If you're born with a little bit angry, and the rest of your life like that. But now they said, no, can change. So neuroplasticity. Then later they discover neuropathways. So the change makes new like highway in the brain. So highway of happiness, highway of loving kindness, highway of wisdom, highway of awareness. So that can transform in the brain. When transform in the brain, also throughout the body. And there's a recently discovered neurogenesis, even the gene expression changed by meditation. So therefore, if you're born with unhappy, no problem. You have hope and you can change, and especially through the meditation, easily change. Because when we meditate, what the scientists told me is, you can change your brain consciously, meaning you can change according to your wish. But normally our brain is always changing, but out of control, because
environment force us to change. The situation force us to change. And different circumstances force us to change, even if we don't want to change. But through meditation, you can ask your brain to change. You can ask your mind to change. So that changing is the kind of like has a lot of freedom. So hopefully through the meditation, and you can change your mind. At the same time, you can change your body. So horse can help to change the rider, and rider can change the horse. The best is horse and rider walk together. Pronto, só pra gente, né, ouvir mais um pouquinho, pra gente Ele se é muito convencer bom. um pouquinho, né? Pra gente se convencer um pouquinho da importância da gente trabalhar não só com o nível da mente, mas com o nível, né, mais sutis também. E o próprio corpo, os mestres vão falar, né? A postura, só sustentar a postura de meditação, por exemplo, a gente já está trabalhando o corpo sutil também. Porque a gente está criando um novo hábito. Um hábito de não reagir, de não, né, de estar presente, né? Né, o próprio alinhamento da prática, a presença da prática, a própria postura já funciona, já é um trabalho com o corpo sutil. Manter a postura, manter, né, a intenção ali. Então, a gente está trabalhando com ele, falou que esse corpo sutil está ligado a um corpo de hábito, né? Energia de hábito está ligada com a consciência substrato, né? Esse corpo sutil. De onde vem os sonhos, né? O corpo de sonho, tudo é um corpo sutil que surge. E todos os nossos traumas ficam armazenados ali, né? Então, quando a gente começa a trabalhar na meditação, a gente vai afetar o corpo sutil, o corpo grosseiro, o corpo sutil, né? E é óbvio, a gente vai se aproximar de reconhecer o corpo de sabedoria, né? Ele chamou o corpo da vacuidade, o corpo de sabedoria, que está além do tempo e matéria, né? Como ele falou, né? Que é o Dharmakaya, né? Isso aí é Rigpa mesmo, é Dharmakaya. É o corpo da verdade, né? Dharmakaya, né? Corpo da verdade. Então, era isso que eu pensei para hoje. Sim, deixa eu só lembrar aqui também, só pra gente, eu acho que é legal, deixa eu abrir aqui, aproveitando o tema que a gente está olhando, deixa eu mostrar aqui aquela tabela do caminho de Shamatha, né? Dos 9 estágios que conduzem a Shamatha, só para a gente se ligar, né? O Lama Karma, ele diz, os 3 primeiros estágios digamos assim, a fundação e aquilo que a gente pode trabalhar agora, até no dia a dia. Para a gente realmente conseguir progredir no caminho de Shamatha, a gente tem que entrar em retiro mesmo. Porque no dia a dia não dá para você sustentar essas outras práticas aqui. Né? Mas esses 3 primeiros níveis a gente pode trabalhar na nossa prática diária, uma prática que a gente pode aos poucos ir aumentando, né? 1 hora, 1 hora e meia, a gente vai trabalhando. E nesses 3 primeiros estágios, que é a atenção dirigida, a atenção contínua e a atenção ressurgente, né? A gente vai aos poucos, ele começa. O praticante é capaz, no primeiro estágio, que é a atenção dirigida, o praticante é capaz de direcionar a atenção ao objeto escolhido. Ó, por exemplo, com um Buda externo, a imagem do Buda. Você consegue manter a atenção ali por direcionar a atenção para o objeto. Porque pode ser que a mente seja tão agitada, claro que o objeto externo é mais fácil, que a pessoa não consegue, ela não consegue ficar com a atenção ali. A mente dela vê qualquer outra coisa, pensa logo em outra coisa, mas não sustenta o objeto ali. Se for uma respiração, uma coisa mais sutil, mais difícil ainda. Porque aí, né, então, nesse primeiro praticante, então, o primeiro estágio, você conseguiu direcionar a atenção para o objeto, ou seja, sabe qual é o objeto e consegue direcionar a atenção para o objeto, você já está no primeiro estágio. E isso acontece quando o poder que você, né, são 6 poderes, né, no caminho de Shamatha. O poder, que até acho que ele se referiu lá no domingo, né, o Lama Karma. São 6 poderes no caminho de Shamatha, né, mas são 6 poderes. O primeiro poder é compreender as instruções.
entender a prática, o que fazer, entender o que fazer. Quando você entende o que fazer e consegue, no caso, porque aqui a gente vai cultivar a atenção, né? Consegue direcionar a atenção para o objeto, você está no primeiro estágio já, começou, né? Aqui, nesse aqui, qual é o problema que persiste? Não há continuidade da atenção no objeto. Você encontra, mas não fica. Não há continuidade. E aqui, a nossa a qualidade da experiência que a gente tem é de movimento. Nos 3 primeiros estágios é movimento. A mente vai estar sempre... Você está sempre... né? A qualidade da experiência é movimento. E aqui, os pensamentos involuntários, eles são como um fluxo de pensamentos. O fluxo de pensamentos involuntários é como uma cascata, uma cachoeira. Então, não vamos começar a prática de shamatha com a expectativa de nossa mente ficar calma. Não vai. Então, nós estamos agora olhando para essa mente que, principalmente nós ocidentais, ela é muito ativada o tempo inteiro. Então, a gente simplesmente relaxa e deixa os pensamentos, como ele diz, né? As mentes são muito agitadas, não conseguem fazer atingir shamatha lá nos 21 dias. É assim que está nessa mente mesmo. Então, essa é a condição. No segundo estágio, a continuidade da atenção no objeto escolhido é por cerca de 1 minuto. Você consegue passar 1 minuto no segundo estágio, que tem uma certa continuidade de atenção no objeto. Aí sai, volta, fica, sai. Você consegue, num bom momento de uma prática boa, é conseguir ficar pelo menos 1 minuto, cerca de 1 minuto com a atenção no objeto. E aí, porque na maior parte do tempo a atenção não está no objeto. Continua sendo a experiência de movimento e o fluxo do pensamento é como uma cascata. Porque nós estamos sobre o quê? Qual é o desequilíbrio de atenção que está acontecendo aqui? Nós estamos sob o poder da agitação grosseira, que é o macaco. Lembra o macaquinho lá puxando naquele novo estágio de shamatha, o macaquinho puxando a mente, que é o elefante, né? O macaquinho está lá na frente. É a agitação grosseira, né? Então, e no terceiro estágio, que é a atenção ressurgente, a recuperação... o que é atingido nesse estágio? Recuperação rápida da atenção distraída. A atenção principalmente focada no objeto. Então, a gente consegue focar mais a atenção no objeto, mas ela se distrai, mas a gente rapidamente volta para o objeto. No primeiro, a gente encontra o objeto, já é alguma coisa. No segundo estágio, a gente fica um pouquinho com o objeto, se perde, às vezes demora a perceber que se perdeu, aí volta para o objeto. No terceiro, a gente já percebe mais rapidamente e volta mais rapidamente para o objeto, certo? Aí, o praticante ainda esquece completamente o objeto por breves períodos, nesse terceiro estágio. No segundo estágio, na maior parte do tempo, a atenção não está no objeto. Porque só fica 1 minuto, de vez em quando é que sustenta um pouco a atenção no objeto. Só pra gente ter uma ideia, que esse é o começo dos estágios. Já estamos aqui no... Se a gente conseguir estar aqui no terceiro estágio, tá maravilhoso já. Estamos indo. Certo? Aí depois é que vai, né? A atenção constante, a atenção disciplinada, a atenção pacificada, a atenção plenamente pacificada, a atenção unifocada, equilíbrio da atenção. Que aqui nós estamos aproximando do atingimento de shamatha. Certo? Então aqui nós mais ou menos o que o Dudjom Rinpoche Dudjom Limpa está nos propondo é a gente praticar a atenção unifocada, né? Cultivar reconhecer a quietude da consciência em meio ao movimento da mente e a gente já vai direto para praticar a atenção unifocada. E o objeto que a gente vai usar é sutil, que é apenas a mente, né, ali. A consciência, quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então é uma prática bem mais sutil. Certo? Só para a gente lembrar aqui do caminho de shamatha. A gente não vai ver tudo aqui, só para a gente se posicionar um pouquinho. Esse quadro é todo explicadinho no livro do Lama, A Revolução da Atenção. Que é exatamente, ele vai explicar os 9, 10 estágios de shamatha, do atendimento de shamatha. Que eu acho que é um livro riquíssimo para a gente estudar mais à frente. Vamos ver o que mais à frente surge uma hora. Ou depois que a gente terminar o Aquietando a Mente, de repente a gente passa vai pela Revolução da Atenção para dar uma olhada, a gente vê. Né? Mas é muito rico assim de informações, de dicas e não que a prática mas eu acho super útil porque ele vai pedir nos primeiros estágios ele vai sugerir atenção plena à respiração, depois ele vai sugerir atenção plenamente e depois nos últimos estágios a consciência da consciência. Aí a gente se aproxima
da abordagem do Dzogchen, entendeu? Já nos últimos estágios. Eu acho que vale muito a pena o Revolução da Atenção, assim. Muito maravilhoso. Em termos de orientação, assim. Em termos de orientação, práticas, assim, né? E que a gente vai conseguir fazer, né? É. Certo? Então tá, queridos, era isso que eu tinha combinado para hoje. Vamos fazer então a dedicação. E na terça-feira, apesar de ser terça-feira de carnaval, a gente vai se Então, encontrar. Eu vou estar por aqui. Quem quiser aparecer, a gente continua aqui, tá certo? Esse tópico. Então tá bom. Se cuidem aí, cuidado com esse período aí, né? Quem for se expor um pouco. E, por favor, tenham cuidado com a vida humana preciosa. Não se arriscarem muito. Então deixa eu pegar aqui as preces. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchizipani Tomene Pedranam Panjeshin Que ganati balon trupai si pezzo ledro adro arsho. Prece de aspiração para a grande perfeição. Que possamos conquistar a convicção na visão na qual Sansara e Nirvana são iguais. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Prece para longa vida a sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garirawe Korwejin Kansu Pandan Dewa Malu Junwene Chirizi Wantenzin Gyatsu Ejape Kauji Bardu Tenjurche. Peço longa vida ao Lama Lamola e a todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aqueles que sustentam os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca soltar nossa mão até que a gente se ilumine completamente. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição, escola Nini. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeutsei possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização.
Gyawadi Nyududa Organ Lama Drugyune Drowatike Malupade Salagopasho. Tá bom, queridos. Obrigada aí pela companhia. Muito obrigada, amei. Então, até domingo, no mínimo, né? Com a G. Sexta-feira de manhã vai ter a prática. Acho que eu devo fazer essa das respirações. Vou Isso. pensar ainda, tá bom? Beijo, queridas. Obrigado, Tchau. gente. Obrigada, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada, tchau, tudo muito bom.